Memória Viva, o programa mais longevo da televisão potiguar, está de volta nesta semana para um segundo tempo. Continuar uma conversa com ela, a nossa jurista, poeta, escritora, pensadora, açuense, Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro. Que bom tê-la aqui de novo. Você topou esse segundo tempo. Já foi em casa, retocou a maquiagem, já voltou. Eu vou ler um pedaço de um trecho aqui escrito pelo poeta Gilberto Avelino, que ele diz exatamente o seguinte: é inútil pensar que as lembranças se apagam da memória. Tanto é verdade, esse é o texto de uma apresentação desse livro, Memorial do Meu Velho Açu, que foi escrito pela minha convidada de hoje, a poeta Maria do Perpétuo Vanderlei de Castro. E a prova de que essas memórias estão vivas na história é que a gente já vai para o segundo tempo. Estamos no segundo programa, Mossoró. Sai do Açu, vai estudar em Mossoró, passa um ano, vem para Natal, faz um curso de civilização, mas os livros já lhe acompanhavam. Você juntou dinheiro da mesada, comprou aquele homem Manel Bandeira e se sentiu a própria amiga do rei, não foi? Não foi embora para Passárgada, mas era amiga do rei. Vai pro Ministério do Trabalho e descobre que não era sua praia não, né? Porque você queria, era o direito mesmo. Aí você vai pro INPS, na época era INPS, era o quê? Era INPS, na época era INPS. Que você podia ser funcionária do INPS e poderia advogar. Isso, poderia aí advogar você privado. Continua agora mais trabalhando. intensamente no escritório de Zé Rocha. Exatamente. Aí lá você fazia o quê? Direito do trabalho, civil, também... Fazia Clínica muito geral. civil, fazia muito civil, mas o escritório estava se tornando muito trabalhista. Sim. Eu fiz muito civil, mas fazia trabalhista. Fiz muita audiência com o doutor Fausto. Doutor Fausto, juiz de primeiro grau, eu fazia audiência foi com por ele. Francisco Fausto, que chegou a ser presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Isso. Mas para quem está em casa hoje é fácil de separar o que é, né, para quem acompanha o direito do trabalho dedica-se às questões da relação entre capital e trabalho. Mas o civil cuida de quê, Perpétuo? Bom, para quem está em casa aqui precisa entender. Tá bom. Questões de aluguel de casa, posse de terreno, questões de família, questões de filiação, questões de contrato, questões, nesse tempo era comercial, mas a gente pode colocar nesse grande enfoque, questões de empresas, de solução de empresas. É muito vasto, é muito vasto. Quer dizer, é quase um hospital, né? A clínica geral completa. É um hospital não especializado. Não, e você trabalha no IAPAS de manhã, onde era? Não, eu... Fazia como era seu dia? Você já era casada, já tinha filho? Já era casada. Não, ainda não tinha filho, tive depois. Eu começava meu dia às 8 horas da manhã, lá no Instituto, né? Sim. Lá na Previdência. Que era onde? Já era na Deodoro, aquele ali perto prédio. da Catedral. Isso, aquele prédio grande. E por volta de 4 horas, 5 horas da tarde, eu encerrava o expediente e ia para o escritório. Então eu ficava no escritório, trabalhava, depende, né? Trabalhava até 8 horas da noite, 10 horas era da ali noite. em cima da loja de Radi, na Ulisses Caldas. Não, já não era mais. Não era mais. Doutor Zé Rocha resolveu passar para o edifício Cana Sul, ali em frente do Cisal. Cisal. Pronto. Na Rua João Pessoa. Quer dizer, era bem próximo do Instituto, era fácil, né? Bem ligeirinho eu chegava lá. Quase 2 quarteirões, era bem rápido. Ia para lá e ficava atendendo, que tivesse para atender, e fazendo peças, etc. Vamos voltar a esse tempo? Sim. Vamos fazer um passeio aquele tempo? Olá, Silvio Pedrosa. É um prazer estar participando desta homenagem a Perpétua Vanderlei. Obrigada pelo convite. Eu conheço Perpétua há vários anos, pois trabalhamos juntas como procuradoras do INSS. Posso dizer que não conheço um intelecto tão privilegiado quanto dela. Perpétua é uma pessoa de cultura vasta, ampla, como todo mundo sabe.
como magistrada do trabalho, é conhecida por ser sensível aos problemas sociais. E como professora da universidade, eu só escuto elogios sobre como ela é capaz, brilhante e amiga dos alunos. Apesar de todo o sucesso profissional, do reconhecimento que ela tem, trabalhou no Tribunal Superior do Trabalho, vários anos lá, assessorando a presidência. Então, apesar de todo o sucesso profissional, nunca vi Perpétua se vangloriar de nada. Uma pessoa simples e humilde, como poucas. E no campo pessoal, eu posso dizer que ela é aquela amiga para todas as horas. Se você precisar dela, ela está ali, junto, afetuosa, gestos muito largos. Então, eu só posso dizer que me sinto altamente privilegiada por participar da vida de Perpétua e ser amiga dela. Doutora Marli Lins Bahia. Araújo, Bahia. Araújo, Bahia. Marli Araújo, Bahia. Em especial, um dos momentos mais difíceis da minha vida, ela segurou minha mão. E ela quer bem demais a você. Fez questão de participar desse programa. E eu não só quero bem, como tenho muita gratidão a ela. Tenho boas lembranças de convivência, convivemos ainda, mas para mim a gratidão que eu tenho é enorme, infinita. Ela foi sua companheira de birô, se assim a gente pode dizer. Um birô em frente ao outro aqui. Sim, éramos todos da Procuradoria. Trocando ideias. Vocês faziam o quê, hein, Perpétua? Cobrava o povo, era? Também. Essa máfia da Previdência aí, esse povo era? Também. Não, o que é que a gente fazia? A gente pensa que a Previdência é só cobrar. Não, tem o Executivo Fiscal, mas tem muita coisa. Quando eu cheguei na Previdência já teve uma coisa que ninguém mais se lembra. Diga aí. Teve uma fase imobiliária. Como? Tinha casa? Era. Financiava a casa com hipoteca. Era um negócio. E ainda tinha coisa a cobrar. Mas assim, a hipoteca não tinha correção. E era aquele valor decrescente. Hipoteca, para quem não é do ramo, é um documento de casa, né? A gente vê sempre em filme americano, né? Não, a Fulano não hipoteca pode é o pagar a seguinte. hipotecado, né? Ficou hipotecado, né? Então, peraí, então é bom dizer. Que realmente o É fora de moda, né? Não, o jargão, e eu sou a favor do jargão. O que é? Eu não posso dizer que hipoteca não é hipoteca, só posso dizer agora, posso explicar. Hipoteca é uma garantia que se dá dentro de um contrato que tem um imóvel. Então, o que é que a gente tinha? O financiamento imobiliário. Muita gente conhece porque teve hipoteca do Sistema Financeiro de Habitação. Da habitação, era hipoteca. BNH. Então, o Instituto tinha no programa, os velhos institutos tinham, e os programas eram longos. Os velhos institutos que você diz é porque E a antes API, deles APB. serem unificados eram de categorias, né? Isso, e a API, a APB, e a PC, e a PETEC, e a PFER. E eles fizeram isso, uns com mais desenvoltura, outros menos, aquelas circunstâncias de administração. E aí a gente encontrava isso, às vezes, hipotecas já vencidas. Esqueleto no armário. Não era o esqueleto no armário, era coisa muito mais leve. Vencida, paga, quitado. E a gente precisava encontrar pessoas para entregar o documento final, a liberação, a escritura. O escritura da casa. A escritura da casa para ser proprietário. Lembro que eu tive que procurar Zete Vanderlei. Morava ali na 2º Vanderlei. Olha, foi um sufoco. Doutor Hélio Santiago, que era meu colega, foi quem deu as informações para a gente procurar. Depois, ali, ninguém se lembra, a Potilândia, a gente teve esse problema. Porque eram casas financiadas à época pelos institutos. Isso.
Então tinha isso. Tinha problemas de pensão. Me lembro de 2 casos. Nessa época eu estava começando. Hoje é muito simples, muito claro para as pessoas. Mas o que fazer com o homem que morre? Era casado, mas não vivia mais, não tinha se separado, mas tinha a chamada concubina. Outra? Não, acabou, separou, casou de novo. Não casava. Vivia junto. Vivia junto. A concubina, na verdade, a companheira. A Previdência realmente reconhecia o direito de quem? Da titular que não era mais ou da que sucedeu? Da que sucedeu. Se a titular tivesse, a ex-esposa tivesse pensão, separava o valor da pensão dela e o resto ia para outra, para a esposa atual. Isso era muito bonito na Previdência. Na Previdência também a gente tinha o problema de o que fazer. Eu me lembro que esse foi um caso marcante. Um menino, 13 anos, trabalhando, não podia, e sofre um acidente do trabalho. E aí? Essa parte não era parte de decidir em termos de ações, era muito em termos de parecer, os pedidos. Sim. Então a gente tinha muito esse trabalho, o trabalho de parecer era muito rico. E aí, da cobrança, tinha isso. Então, tinha essa parte quase administrativa de providenciar as escrituras da pessoa e tinha a cobrança do executivo fiscal. Quer dizer, era um bocado de trabalho. Tinha os recursos da JRPS, CR, até hoje Mas existe. não tinha esse negócio de enganar velho com um empréstimo, não, agora como agora, né? Não. Eu acho que o Instituto era muito sério. Quando sério. você lê essas notícias do INSS, perpétuo envolvido, aquele sentimento que você tinha lá daquele seu INSS antigo, dá uma tristeza em você, dá assim uma... Bate aquele sentimento lá que você teve com a professora lá do Açu de revolta, de injustiça. Aquele mesmo. Não dá o sentimento de tristeza, não, dá raiva. Raiva mesmo, muita. Fica sem vergonha isso desse povo, né? Porque isso não tem cabimento, são as pensões, as aposentadorias do INSS são muito pequenas. Sim, nesse tempo tinha uma coisa muito interessante, agora não tem mais, acabou. Sim. Acho que todo mundo já morreu. Era o ex-combatente. A legislação previdenciária era extremamente benéfica para o ex-combatente. Sim. Então, ele tinha vantagem. Mesmo que fosse da iniciativa privada, ele tinha direito a receber igual a quem estivesse na ativa. Isso gerava inúmeros problemas. Agora, tinha uma maravilha. Eu convivi com 2 pessoas extraordinárias. Com quem? Raimundo Donato Fernandes. Assim, aquele advogado padrão. Que foi depois, acho que, procurador, consultor do Estado, teve um papel destacado nessa área. Uma pessoa extremamente organizada. A petição dele era uma petição que hoje muito advogado devia ler para aprender como padrão. Ele dizia frases curtas, ele dizia não há prescrição contra menor. Ponto. Esta é a jurisprudência, 2 pontos. E aí, não era citação, não. Ele dizia, AMS não sei qual, era uma coisa, era de tremer para a gente fazer a defesa, mas que era bonito, era maravilhoso. E o outro foi Enélio, que eu convivi bastante, Enélio Petrovitch, mas Enélio fazia mais administrativo. Então, o doutor Raimundo Nonato fez muito isso. Trabalhou muito com as questões dos ex-combatentes. Eu quero voltar ao tempo dessa época aí do INPS, que eu quero ouvir agora uma pessoa que lhe quer muito bem, que para ele você é uma pessoa muito cara para a família dele. Vamos ver quem é? Notadamente, quando o Memória Viva homenageia figura da estatura, da representatividade, da desembargadora do trabalho, Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, que é a nossa querida Perpétua. Eu sou Ricardo Procópio, magistrado do Rio Grande do Norte, e tenho a honra e o privilégio de poder dizer
que conheço Perpétua desde a minha infância. Perpétua foi a maior, uma das maiores e melhores amigas da minha mãe e do meu pai. Minha mãe, Ana Lélia Procópio Bandeira, meu pai, Valtécio Bandeira de Melo. Perpétua e mamãe fizeram um concurso no já longínquo ano de 1974 para o Ministério do Trabalho, para o cargo de auditor fiscal, à época, fiscal do trabalho. Ambas foram aprovadas e trabalharam juntas. Nasceu ali uma enorme amizade. Uma amizade que, mesmo assim, que já nasceu grande, mas que só cresceu com o tempo. Só cresceu em afetividade, em bem-querer, em acolhimento, em amor. Eu preciso dizer a Perpétua que a amizade era de igual tamanho para a mamãe e para o papai, e que ambos tinham por ela uma admiração incomensurável. Para ser mais significativo no que quero dizer sobre esse fato, meus pais se derretiam simplesmente quando falavam no talento da profissional do direito, que sempre foi Perpétua, mas, sobretudo, quando falavam nos seus predicados como pessoa humana sensível, amiga e solidária. Era uma admiração realmente incomum. E não era sem razão. Exemplifico com um fato que reputo valioso. Há 36 anos, a nossa família passava por um momento muito difícil. Meus pais estavam muito mal. Percebendo o abatimento deles, Perpétua os convidou para jantar em sua casa. Fato comum, visto que as famílias se visitavam e se frequentavam reciprocamente. Nada demais, senão por 2 detalhes. Perpétua foi para a cozinha e ela mesma fez o jantar para os meus pais. Além disso, ao final do lauto jantar que ela serviu com muito amor e carinho, ela foi para o piano e executou algumas músicas que encantou a todos. Esse é um fato que é marcante para mim, porque foi marcante para meus pais. Eu tenho esse fato vivo na memória, embora não o tenha presenciado. Não presenciei, mas soube de como ele aconteceu em cada detalhe, porque ao chegar em casa, a minha mãe, com emocionada gratidão, contou cada detalhe. Perpétua, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, onde eu integro a bancada dos juízes e sou também vice-presidente e corregedor. Mas não foi por essa razão que vim aqui para o TRE para gravar esse vídeo para você. Fiz isso, Perpétua, porque há um fato em sua vida que revela não só a força e o protagonismo da mulher, mas, sobretudo, o seu pioneirismo. Você foi a primeira mulher no estado do Rio Grande do Norte a ter assento no plenário da Corte do Tribunal Regional Eleitoral. E eu estou nesta cadeira, que é a cadeira que você ocupou. Você tomou posse aos 23 de julho de 1981, tenho aqui o termo de posse, na presença do já saudoso desembargador Rui Lucena, então presidente desta casa. Você foi juíza neste plenário por 2 anos. É um fato que me leva a provocar você. Por que nos deixou? Por que você deixou a justiça eleitoral e foi para a justiça do trabalho? E há uma outra pergunta que não quer calar, e acho que todos que formam o mundo jurídico querem saber. Você vai voltar a advogar? Se positivo, você advogará nas hostes da justiça eleitoral? Você foi a primeira mulher a ser desembargadora ou juíza eleitoral, Perpétua? Juiz eleitoral na época. Foi mesmo? Um gole d'água não dá conta não, tinha que ter uns 3 litros. Tá difícil. Então, realmente, eu fui.
Aliás, eu Isso era segredo de justiça? É porque eu nunca ouvi falar disso. Aliás, pouca gente sabia disso, viu? Não. Foi preciso que o doutor Ricardo... Não. Foi uma época muito feliz da minha vida. Que época foi? Que ano foi? 70? 81, 83. Uma época riquíssima, uma época maravilhosa. E você foi parar na Justiça Eleitoral assim por quê? Mamãe disse que... Porque tem o seguinte, a composição do Tribunal Eleitoral, ele não tem juízes eleitorais. A composição é feita, vamos dizer, de juízes emprestados. Ele pega juiz estadual, desembargadores, ele pega estadual, nesse tempo era até doutor Raimundo Juvino, juiz federal, sabe quem era? José Augusto Delgado. Sim. Era dois do Tribunal de Justiça, acho que o doutor Danilo, me lembro bem, e dois da advocacia, Fernando Cabral e eu. E então fui para lá, foi uma época maravilhosa. E você entendia de direito eleitoral, Perpétua? Naquela época, veja, a gente tá... Você julgava o quê? Corrupção, abuso de poder econômico, essas coisas aí? Não existia isso não, quer dizer, eu pelo menos não aparecia. Não tinha processo. Não. Era muito mais para ver regularidade das inscrições eleitorais, acompanhar as eleições. Lembra, você está em 81 para 82. 82 é Foi a campanha. Isso. Não, é a campanha de Zé Agripino contra Aloysio. Primeira, quando ele ganha. De Aloysio. Não me lembro se é de Aloysio. Foi. Ele ganha para... Aloysio. Não, ele ganha para ser governador do Estado. Governador do Estado. Pronto. Derrotou Aloysio, 82. Bem, então, foi a primeira eleição após a redemocratização do país. Exatamente. Quer dizer, você estava num momento histórico. Mas ao mesmo tempo, o povo, eu diria, estava todo mundo perante uma grande novidade. Porque tinha se acostumado de fazer eleição, né? Verdade. Tudo era biônico. Então, era a grande novidade. Você sentiu preconceito lá? Não. Por incrível Ou tinha que pareça. E você não deu cabimento? Talvez, não, eu não acredito que tivesse, não. Acho que não teve. Tínhamos pessoas, essas pessoas que eu falei, o Ministério Público Federal, o MPF, sabe quem era? Dramaturgo? Não, o irmão, Francisco das Chagas Rocha. Da Chagas Rocha. Então, era um ambiente muito unido. Era uma corte. Era uma corte. Era um ambiente muito unido. Eu não sei se você conheceu uma... A gente passava o dia lá, não é o dia não, e entrava pela noite. A gente trabalhava lá, começava mais ou menos 9 horas da manhã, dia de sessão. Julgando. Julgando porque é uma beleza. Porque é o seguinte, eleição não pode adiar. Peraí que... Não, tem que julgar agora, a eleição tem que acontecer. Problema seu, arranje tempo e faça. Então, eu trabalhar dia de domingo, ter sessão dia de domingo. E à noite a gente ficava até 11 horas, meia-noite. Porque a campanha não podia parar, né? Isso daí eu estou falando no dia de semana. Quando era... Plantão. Perdão, no final de semana. Quando era na semana, tinha os 2 dias de sessão, acho que era terças e quintas, era das 14 até alguma hora. E aí, eu não estou me lembrando o nome dele, ia jantar. O jantar era o de sempre, né? Todas as vezes tinha bife à parmegiana. Chegava aquelas... As quentinhas. As quentinhas, mas aquele as quentonas. poço grande. Então, era até de coisa que tinha ali da... Então, era muito trabalho, mas eu acho que talvez por tanto trabalho não tinha nem tempo de haver discriminação, nem isso. Na sua carreira, você sentiu isso, Perpétua, em algum momento? Discriminação? Veladamente, sim. Agora, por incrível que pareça, a grande discriminação que eu sofri foi feita por um colega quando eu disputava a vaga com ele. Assim, quando Que vaga de onde? A vaga de merecimento para vir para o Tribunal
do Trabalho, 1992. Peraí, então vamos parar um pouquinho, vamos voltar lá para trás. A outra pergunta do desembargador Ricardo Procópio é: você vai advogar e vai advogar no eleitoral, agora que você está aposentada da Justiça do Trabalho? Que aqui a gente não deixa a pergunta barata, não. Em primeiro lugar, deixa eu dizer só uma coisa para o Ricardo, que eu realmente conheci. Menino, Adolescente, e a casa da mãe dele era igual a minha, não era uma segunda casa não, era minha casa também. Quero um bem infinito a eles. São meus compadres. E só para o doutor Ricardo estiver assistindo, ficar sabendo qual foi a música que eu toquei, não toquei várias não, só toquei uma. Mas passei uns 3 meses ensaiando duramente, mas eu tinha a partitura. Era a música do casamento dos seus pais, Ricardo. qual era? Lavia Rosa. Então, o que eu toquei. Depois de muito treino, muita luta. Não, desde a entrada, tudo direitinho. Bem direitinho. E quanto a voltar para advogar, ainda estou pensando na volta. Não sei se voltaria, gostaria muito, pelo bem, pela alegria, pelas alegrias que eu tive nesses 2 anos no Tribunal Eleitoral, gostaria de voltar. Eu sei que ninguém se perde no caminho da volta, mas você sabe que não é só o direito eleitoral, não. O negócio está meio complicado, né, Perpétua? É isso que eu tenho que dizer. Esse é o meu sentimento. Mas a gente é feito de sentimento e razão. Como eu disse, a época que eu estava no eleitoral era a época de construção. Agora, julgar substituição de cartório eleitoral, isso não é nada do Tribunal Eleitoral. A gente tem naquele período, são coisas assim, substituição do cartório, que é um titular, é bobagem. E hoje as questões são muito grandes, muito grandes. A questão maior que eu peguei no Tribunal Eleitoral era o seguinte: a esposa, o prefeito, não me lembro de onde, se lembrar também não ia dizer não, separou-se da esposa, não é pró-forma não, pró-eleitoral, e ela foi candidata. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Essa era a grande questão existente. Quer dizer, a separação de Araque, né? Aquela... E não, você não pode, ora, marido e mulher ser sucessores. Então era a grande questão. Mas hoje o que tem... Podia ou não podia na época? Pôde ou não pôde? Qual foi o placar? Acho que terminou podendo, mas pelo TSE. Então a gente não tinha essas grandes questões. A questão... Me lembro do doutor Delgado, quando a gente foi fazer apuração. O mapa, o povo agora é bom, os jovens, o mapa, a gente levava não sei quantos dias para terminar a eleição. A apuração era um negócio. E o tal do mapa era feito com não sei quantas vias carbonadas. Mas não era o papel que era carbonado, não, era a folha de carbono. E aí, doutor Delgado, daquele jeito dele, dizia: cuidado para o carbono não dançar. O que é que significava o carbono dançar? É que você tinha... Os nomes eram bem próximos, né? Então, você podia... Qualquer coisinha do carbono... Um voto de um ia para o outro. Os 10 votos de fulano iam para Cicrano. E Cicrano, que tinha 500, ó, já perdeu para o outro. Era uma coisa muito... rudimentar. E tinha um abismo também, né, Perpétua? Aquele povo que já era treinado para botar os votos. Chama o voto para um e botava para o outro, né? É, isso não chegou, não. Não chegou, não. Não. Tinha esse... Você, a propósito, você é contra a urna eletrônica? Eu não sou juiz eleitoral mais. Não vou responder. Nem pretendo voltar. Mas, me diga uma coisa, numa realidade... Eu contando uma realidade dessas... com a realidade do mundo eletrônico no mundo de IA? A resposta está dada. É fácil entender. Não é. E você deixou o eleitoral por quê, Perpétua? Não deixei o eleitoral, eu passei esse período. Sim, mas não poderia continuar sendo advogada eleitoral, como muitos advogados se especializaram? É bom olhar quando esse povo se especializou.
Lembro que eu estava em 82, 83, Quer dizer, estava o começando. começo da reconstrução da democracia. Não existia grandes questões. A questão mais forte que existia, teve essa questão, e a questão da propaganda eleitoral. Sim. Pronto, propaganda eleitoral. Aí Pode era isso, não rádio, pode aquilo. Era rádio de não sei de onde. Fechando, fazendo política. Para. Só isso. Então eu vi uma realidade muito diferente. Gostaria pelo ambiente, e aí eu tenho certeza que o ambiente é o mesmo pelo alto nível de quem está lá no eleitoral. Por exemplo, vou dizer uma pessoa de alto nível que esteve no eleitoral na vaga, no lugar que eu ocupei, Fernando Jales, filho da doutora Marli. Sim. Pronto. Então o alto nível me entusiasmaria como sentimento para ir para lá. Este alto nível, como razão, me desaconselha a ir para o eleitoral. Eu não tenho esse preparo exigido e necessário para isso. E o que foi decisivo para você ir para a Justiça do Trabalho? Onde você passou praticamente a maior parte de sua vida. Essa é uma pergunta muito difícil que eu mesma me faço. Houve muita... O que é que acontece? Eu comecei, em certo momento, eu comecei a fazer concurso. Eu fiz concurso para procurador da Petrobras. Trabalhando no INPE. Trabalhando no INSS. Você é uma inconformada, Perpétua. Não, não era inconformada, não. Eu era porque inquieta. o salário era ruim, era? Não, acho que é porque era inquieta. Você já era professora da universidade? Não. Não. Ainda não. Então vamos chegar já lá. Então, escrevi, comecei para juiz de direito. Aí você não sabia exatamente o que queria, assim, eu quero isso, como hoje os jovens planejam, eu quero ser juiz. Não havia planejamento, eu não fiz esse planejamento, não. Aí, você fazia o concurso para se provocar, para se testar? Não, nem isso, pelo gosto de estudar, pelo gosto pessoal. Eu comigo, fiz procurador do Estado, fiz todos os exames, e no dia de tomar posse eu digo, vou nada. Mudei de ideia. Eu acho que um pouquinho você devia ter sido cobrada pelo prejuízo que deu. Um pouquinho de falta de juízo. E aí, como é que eu fui para o Justiça do Trabalho? Um belo dia, doutor Aloysio Rodrigues disse, vai abrir o concurso de juiz de trabalho, você vai fazer? Eu não vou nada. Ele era juiz aqui. Juiz aqui. Ali em frente à ABB, naquela vara? E você era advogada? Eu era advogada. Quer dizer, você frequentava aquela vara como advogada. E já tinha tido um entrevero da parte dele, não dele, outra pessoa. E não minha. Um juiz, que eu não me recordo do nome dele, olhou um certo dia e eu disse, doutor fulano, vai abrir concurso de juiz do trabalho. Ele achou que eu o estava provocando. E criou uma celeuma comigo. E o doutor Aloysio soube, nesse tempo o doutor Aloysio ainda era de primeiro grau. Se você disse, eu disse. E por que você fez a pergunta? Porque me deu vontade. Simples assim. E não era para fazer, não? Não, porque o juiz lá achou que eu estava provocando, achando que ser advogado era mais que ser juiz. Isso não existe. Advogado e juiz é tudo igual. Advogado, juiz, Ministério Público, somos todos. Eu adoro essa frase do doutor Mário Massporto. A casa de Deus tem muitas moradas, assim como a casa do direito, estão todos na casa de Deus. Então, muito bem. Aí, doutor Aloysio, que já era, acho que já era desembargador do TRT-13. Cuja sede era na Paraíba, mas tinha jurisdição, atuava no Rio Grande do Norte. Chamou. Se você vai fazer, eu não vou nada. Chamou Chico Pereira. Chico disse, eu vou. Chamou um outro colega. Chico Pereira, Assis. Francisco das Chagas Pereira. Chamou Assis também. Assis... Não, ficou na Paraíba. Sim. Chamou a Ana Cátia disse, vou nada. Bom, e aí ele ficou. Por que você não faz? Tá bom. A Luiz tinha sido professor seu aqui, não? Não. Meu professor foi Varela Barca. Sim, do Direito do Trabalho. Muito bem. Aí eu digo, vou fazer. É bom para estudar. Aí fiz a prova. Fiz a outra, fiz a oral. Aí passei. Mas eu não estava querendo assumir de jeito nenhum. Por quê? Porque eu queria, sinceramente,
embora a casa de Deus tenha muitas moradas, a morada, para mim, mais bonita, me perdoem, mas é a da advocacia. E aí, Perpétua, mais uma vez, você que é uma apaixonada, espero que até hoje, pela advocacia, abafa mais uma vez o seu sentimento e vai vestir a toga para lhe sufocar? Que é que você tinha na cabeça, mulher? Não seria tanto assim. Lembre-se, eu volto a repetir, doutor Mário Massporto, aprenda, a casa do direito, como a de Deus, tem muitas moradas. Então, tudo é direito, tudo é Deus. Então, houve uma pressão familiar. Houve uma pressão familiar, os meninos eram pequenos, e isso me fez sair da advocacia. O que me encanta da advocacia... Mas você trabalhava aí no escritório de Zé Rocha. Isso. Que perde um talento no seu escritório. Qual foi a posição de Zé Rocha em relação a isso? A pessoa mais imparcial. O juiz foi ele. Não, ele não foi juiz. Não, o juiz imparcial foi. Não, ele simplesmente disse, decida. Eu fui lá, na sala dele. Já aprovada. No dia de tomar posse, nomeada. Eu disse, eu não sei se eu tomo posse. Aí ele olhou e disse, você que tem que decidir. É uma decisão que eu não posso lhe orientar em nada. A decisão é exclusivamente sua. Mais ou menos isso. É pessoal. Só você pode decidir. Eu voltei para minha sala e aí, realmente, depois eu vi, continuo a ser encantada com a advocacia, mas eu vi, em alguns momentos da minha vida, como magistrada, eu vi que é possível também fazer teses daquilo que parece chão. Porque o que me encanta na advocacia é o advogado construir tese. Não é o dia a dia. Mas, por exemplo, eu tive algumas alegrias. Não são tantas, porque realmente o dia a dia é mais do corriqueiro. Mas, por exemplo, decidi, estou aqui no território da universidade, né? A sentença do que esses professores vão receber esse reajuste foi minha. De anos de espera. Ai, quantos? Isso. Algumas decisões sobre estabilidade sindical, estabilidade da gestante, algumas decisões sobre concurso, a necessidade, o valor de quem faz concurso ser mantido no emprego. Então, tem uma coisa é uma paixão, outra é o amor sereno da maturidade. A magistratura foi esse amor sereno. Mas isso não impediu que você produzisse verdadeiras peças de poesia quando escrevia para o direito, como diz um ex-aluno seu. Minha querida amiga Perpétua, lembro-me demais, eu estudante de Direito, e na minha casa, no escritório, meu pai, João Barreto, que era seu amigo, me passa um processo e diz assim, leia as petições dessa procuradora do INSS, que eu considero uma das maiores advogadas e procuradoras aqui do Estado. Na verdade, eu li 2 petições suas, acho que um recurso e uma contestação. E desde aquele momento, sem conhecê-la pessoalmente, fiquei maravilhado com a forma como você escrevia, como você argumentava bem e como você tinha consistência naquilo que defendia. Depois, conheci você diretamente já no tribunal, né, como juíza inicialmente, fiz audiências com você e a admiração só foi aumentando. Não só a admiração, mas também o carinho e o afeto. Terminei sendo colega seu da universidade, do curso de Direito, e acompanhei desde essa época toda a sua trajetória como uma grande professora e como uma grande magistrada. Eu quero dizer que sempre foi uma honra compartilhar com você as ideias, os argumentos e também as boas histórias. Nós nos tornamos ainda mais amigos nas viagens a Brasília, você a trabalho, eu já no Ministério Público do Trabalho, e nos aproximamos ainda mais. Não só com relação a mim, mas principalmente com relação à minha esposa, Ileana, e minhas filhas, Sofia e Ivna.
Mas eu tenho uma pergunta para você interessante. Você agora é uma magistrada aposentada, mas me parece que a advocacia nunca saiu de você. E parece que o dom da poesia e das crônicas começa a se movimentar novamente em sua vida. Você será só advogada? Será só poeta? Ou será só cronista? Ou melhor, você será os três de uma vez só, a partir desses 75 anos de vida? Você vai ser João Lavô e já, os três de uma só vez? Xisto, foi seu aluno? Não foi meu aluno, não. A gente sempre vê o pai dele, Barretinho, doutor Barretinho, frequentava muito a história do Dr. Zé Rocha. A advocacia era outra, mais amiga. E eu tinha muito contato com o doutor Barretinho. Então, ele aprendeu com sua petição. Leia a petição de Perpétua para já pensar. Eu acho também, eu tive momentos muito felizes. Tenho que agradecer, tenho que reconhecer a Deus que tive muitas oportunidades muito boas, graças a Deus. E então essa pergunta dele, em primeiro lugar, voltando àquele meu colega queria ser a Santíssima Trindade. Eu não quero ser, não. Tríplice? Não quero ser. O que é que ele quer? Poeta, cronista e advogada. Mas fica difícil parar quando é mais fácil continuar num caminho que eu já venho percorrendo. Gosto de escrever, gosto muito. Aliás, Ciro, você já me ajudou no primeiro. Tivemos um desencontro, eu fui meter os pés pelas mãos, mas foi maravilha. Até o memorial do meu velho Açu, que foi feito, desfeito e refeito. E é o primeiro, e eu me lembro que você perguntou, eu vou até relembrar. Lembra que só são 21 poemas. Somente. Por quê? Por uma escolha pretensiosa, porque, afinal de contas, Pablo Neruda tinha feito 21. Apenas. Apenas, é pretensão mesmo. Apenas. A foto, aqui, essas capas aí são livros, são janelas de açúcar. Muito bem, e a advocacia é uma maneira de não sair do direito. Talvez uma advocacia até pro bono. O que é isso em português? Assim, de grátis, na faixa, para quem precisa. Para quem precisa e para os casos que realmente... Não é todo caso que o pro bono deve assumir, porque não vai tirar, mas eu preciso, eu não posso pagar, eu tenho dificuldade. Não é isso. É quando o caso é especial. Então, talvez essa é uma coisa, uma ideia que eu tenho, mas nesse momento, em relação à advocacia, eu entrego ao universo. O que tiver de ser, será. E por falar em universo, eu vou, antes de falar do universo da universidade, vou voltar um tempo onde você passou um bom tempo da sua vida, que foi na Justiça do Trabalho. Você começa pela vara do trabalho de... Macau. Aquela época, Macau ainda tinha a efervescência do quê? Do sal, não? Do petróleo? Não. Bem, na verdade, eu começo mesmo, eu venho como substituta em fevereiro, eu assumo em fevereiro. No outro dia, foi um choque de realidade para mim, porque João Felipe Leite, que tinha sido meu colega de faculdade, bate assim no meu ombro e diz, amanhã você vai fazer audiência. Eu, como? Isso eu tomando posse lá em João Pessoa. Isso eu já falei com Paulo Pires, que era o desembargador-presidente. Tá bom. No outro dia, eu saía da faixa dos advogados e ia sentar como juiz absolutamente desconfortável. Eu não sabia como agir. Aí fez o quê? Fiz audiência, tem que fazer. Rezou para São João Batista e... Não, São João Batista que desceu, me inspirou e fiz. Fiz audiência, aquela história. Você tem que fazer, faça. Procurei fazer o melhor que pude e fiz. Bom, então passei, quando foi junho, aí já foi promovida. Em 3 meses, estava faltando juiz, não tinha juiz. Eu fui, e aí sim, foi a minha primeira junta, naquele tempo era junta. Com 2 vogais, era Terezinha, que era da Caixa Econômica, e dos empregados e dos empregadores, era... Lorival, irmão do Dr. Fausto, lá da
Salina. Pronto. Aí fui para Macau. Quando eu cheguei em Macau, você tem uma norma antiga que cada vara, cada junta na época tinha que ter 1.500 processos. Nesse ano, Macau teve 901 processos. O que é que acontece? O sal já tinha mecanização. Em Areia Branca. Isso tinha. Então, Macau estava empobrecida, com poucas questões. Declínio econômico. Declínio econômico, só tinha alguma coisa de banco e um pequeno comerciante, coisa muito. O que tinha mesmo era a questão de uma empresa, que eu estou me lembrando o nome, mas não vou dizer, é lógico, as questões de petróleo. O que era? As horas extras, como é que era o horário, aquele sistema de embarcado. Não era Petrobras, não? Não. Era uma terceirizada já. Porque a Petrobras, ela faz uma parte, mas prospecção, muita coisa é feita por outras empresas, certo? Então tem um movimento enorme. Transporte. Então era essa estrutura imensa, muito pesada. Então era o que tinha lá. Aí eu estou lá, em que ano? 87, aí saiu um plano econômico. No ano seguinte, estourou. Virou tudo. E aí, 88, chega final do ano, sai a Constituição, né? Tá. Sai a Constituição. E aí, 89, eu venho para Natal. Você, quando veio para Natal, já começou a trabalhar com esse rapaz aí? Meu nome é Silvio Santiago. Prazer em participar deste programa tão relevante, né, de resgate da memória do nosso Estado. Programa que já está há décadas, né, incorporado à nossa cultura. E falar da Doutora Perpétua é um grande prazer. Né? Eu conheci a Doutora Perpétua ainda na década de 70, fruto da amizade dela com meu pai, meu saudoso pai, ainda dos tempos da Previdência Social. E passei a trabalhar com a Doutora Perpétua em 92, com a instalação do tribunal. Trabalhei quase 3 décadas, né, uma vida toda ao lado da Doutora Perpétua. E foi um grande aprendizado, enfim, um grande prazer ter esse contato. Né? Inclusive, hoje nós somos compadres, já que ela é a madrinha do meu filho, do meio. Tá? Posso testemunhar que a Doutora Perpétua sempre foi muito dedicada à justiça do trabalho, principalmente, né? Uma devota da causa trabalhista. Episódio marcante que eu rememoro aqui foi na final da década de 90, 98 a 2000, quando havia uma proposta de extinção da justiça do trabalho. E a Doutora Perpétua, a nível nacional, foi uma grande referência, né? Fez um encontro, inclusive, aqui no nosso TRT, reunindo vários presidentes, reunindo a classe política, a classe empresarial, também os sindicatos dos trabalhadores, e ela foi um ícone, né, no que se refere a essa defesa, já que o nosso tribunal passou por uma grave ameaça de extinção, porque havia a extinção da Justiça do Trabalho como proposta, mas também havia a extinção de tribunais de pequeno porte como medida alternativa. A Doutora Perpétua realmente foi incansável nessa busca da manutenção da Justiça do Trabalho. E em relação, assim, hoje aposentada, eu posso fazer uma provocação, ver o que é que seria interessante ela mudar, o que é que ela faria diferente, já que ela assumiu a presidência 2 vezes do tribunal, se ela teria alguma medida que ela se arrepende de não ter tomado, e também em face da vida que ela tem como professora da UFRN, como poetisa, se ela conseguiria hoje contrabalançar as atividades dela com a família, e seria essa provocação que eu faço. Muita dedicação ao TRT, ou conseguiria equilibrar, como ela conseguiu durante uma certa fase, família, Universidade Federal, e também o trabalho dela na área cultural e voltada principalmente para o município de Açu. Perpétua, você foi presidente do TRT 2 vezes. Isso. É uma privilegiada. O que é que você fez de... Hoje, passando o filme disso tudo... Primeiro, você teve um papel
destacado no enfrentamento dessa tentativa de acabarem com a Justiça do Trabalho. Isso. Você acha que esse foi o seu grande momento na Justiça? Eu acredito que sim, foi, até porque realmente a ideia, primeiro foi o termo de Antônio Carlos Magalhães, acabar a Justiça do Trabalho. Como ele viu que não era possível, estrategicamente recuou e disse, vamos acabar os pequenos que são novos. Antigamente a Justiça do Trabalho eram somente 8, né? Aí já estava em 23, aí ele queria isso. Muito bem. E como era dos pequenos, o do Rio Grande do Norte? O do Rio Grande do Norte era. E aí eu comecei a conversar, tive muito apoio do Dr. Fausto, e aí disse, não. Mais ou menos aquela frase lá da... Faculdade de Direito? Não é da Faculdade de Direito, de Joana Angélica, por cima do meu cadáver. Vamos lutar. Só tinha uma saída. Ou luta ou luta. Já estava perdido, né? Então, enquanto eu estiver perdido, temos que brigar. E a gente fez um grande grupo. O Dr. Fausto também me deu muito apoio. Ele trouxe. Eu me lembro que chegou o momento que ele telefonou para um relutante. Ele disse, você venha. E o relutante chegou. Então a gente teve todos os regionais. E aí, no começo, era como se fosse nós e eles. Então, os deles, que eram os grandes tribunais, começaram a ver que também não era bem assim. Destruindo o pequeno. E aí se fez um grande grupo. E a coisa que eu conto com mais alegria, que eu acho que foi a coisa mais certeira que eu fiz, foi o local da grande reunião. É diferente. O empresariado daquela época era um empresariado muito consciente, muito sério. Lembrando, quem era? Eu acho que... Não estou me lembrando, Fernando, não estou atacando ninguém, estou contando histórias. E aí eu disse, vou fazer na Fierne. Na Fierne? Você não vai fazer no ambiente trabalhador? Vou nada. Vou fazer. E aí eles apoiaram. Que era e aí quem a classe apresentava política veio. E aí o empresariado, não me lembro quem era o presidente. Não. Ira Rocha, não? Não, nem era Fernando Bezerra, não. Fernando Bezerra, nesse tempo, era ministro da integração, qualquer coisa assim, não lembro bem. Muito bem. Eu disse, não. O empregado, ele precisa. Mas o empregador... É quem precisa ser convencido. Tem que ver que o sistema só funciona se os dois lados estiverem equilibrados. E esse discurso funcionou. Eu me lembro que teve... Quero me lembrar, não está mais aqui entre nós, Geraldo Melo. Aí ele olhou para mim e disse, olha, realmente tive muito problema com esse trabalho, mas compreendo, Geraldo Melo também era... político. Não, e de uma capacidade, de eloquência fantástica. Disse, eu estou a favor, e como foi a frase que ele disse? Não estou me lembrando da frase, mas ele disse que estaria, apesar das dificuldades, divergências que tinha, as divergências eram específicas do trabalho e não em relação ao direito. Ele foi. Então, a classe política toda esteve lá. A professora Vilma, acho que era governadora, acho que era, na época. E aí, acho que Garibaldi Filho era senador. E aí foi tudo, foi um movimento maravilhoso e isso realmente é uma coisa que me é muito grata ao coração. Você foi professora desta universidade durante um bom tempo, Perpétua. Entrou quando? 95. E saiu? Em 2022. Saiu por quê? Porque não dava mais certo, porque eu estava... Cansou? Não, mas a gente sabe. A razão em si na hora de sair. Mas você não era uma boa professora? E gostava de ensinar? Eu gostava de ensinar, acredito. Eu não posso garantir que fui boa professora,
Mas posso garantir uma coisa, que sempre, nunca entrei em sala de aula para improviso. Sempre preparei minhas aulas, sempre tive muito cuidado, sempre dei muita atenção aos meus alunos. Tem saudade da sala de aula? Tenho, gostava muito. Tem vontade de voltar? Não sei hoje. Tem um poemazinho que diz assim, prometeste voltar no vosso Cristo, porque na terra deu-se apenas isto, e por aí vai, doutor Raimundo, meu colega, sempre dizia esse poema. Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas o imortal Diógenes da Cunha Lima disse na apresentação do seu livro O Último Caderno de Sinhazinha Vanderlei, que era uma professora, que é um livro seu, que você recupera esse caderno da sua infância, que todo professor tem sua história, seu caminho e seu percurso. E com este vem sua bagagem, as experiências trazidas, tudo que compõe esse percurso. Quando você ouve isso, você passa o filme de sua carreira e você acha que conseguiu chegar perto de Sinhazinha Vanderlei? Não cheguei, até pelo pioneirismo que ela teve. Mas você foi pioneiro num monte de coisas. Não, mas eu estou falando especificamente na situação dela como professora. Quem diria que nos anos 50, uma professora em Açu fizesse trabalho de campo com seus alunos? Isso é um pioneirismo que eu tenho que reconhecer e que eu não sou capaz de fazer. Ela pegava os alunos, chamava os alunos e levava lá para 2 lugares, para o riacho que passava lá, para mostrar, para verem lá as plantas e ela ensinar. E depois, na aula de história, dos grandes heróis de Açu, que foram da Guerra do Paraguai, principalmente Ulisses e seu irmão Perceval, mas principalmente Ulisses, ela levava os alunos para desfilarem e cantarem o hino. É uma coisa realmente completamente diferente, bem normal hoje, bem estranha na época que ela fez. Avant la lettre. Viva Sinhazinha. Estamos chegando no fim, mas eu não poderia deixar de convidar algumas pessoas que fizeram questão de participar desse programa com a gente. Vamos ver quem está aí com a gente hoje? Conheci Perpétua em 1975, um ano em que marcou o início de uma amizade verdadeira e duradoura. Naquele tempo, Perpétua e nossa querida amiga Ana Lélia havia sido aprovada no concurso de fiscal do trabalho e faziam treinamento em João Pessoa, hospedada no Hotel Tambaú. Eu, meu marido Moacir e Valtécio, esposo de Ana Lélia, e ao chegarmos conhecemos também Aloísio, marido de Perpétua. Aquele encontro simples, afetuoso, foi início de um laço que o tempo só fez fortalecer. Perpétua se tornou presença constante em nossas vidas, participando dos nossos momentos, das nossas alegrias e das nossas histórias. Uma filha para nós, alguém por quem nutrimos um carinho profundo e sincero. A vida nos presenteou com essa amizade que resiste aos anos e às distâncias, que permanece firme, iluminando nossos dias com a doçura, a lealdade e o coração generoso de Perpétua. Sou Aderbal, sou filho de doutora Perpétua, como é conhecida. Para mim, eu a chamo de manhinha, né? Sempre foi dessa forma que trato ela, meu pai, e tratava minha avó. E o que é que eu vou falar dela? É a minha inspiração, é a pessoa da qual eu sempre me socorro, principalmente no profissional, quando eu tenho dúvida, quando eu quero discutir alguma ideia, alguma coisa, é sempre a ela que eu procuro. Procuro mais ela do que internet, livros e tal. Tamanha a admiração que eu tenho por ela. Ela mesmo diz que não é tudo isso, mas para mim é minha super heroína, por assim dizer. Só tenho a agradecer por tudo que ela sempre fez, por toda a dedicação, que quando a gente é pequeno, às vezes a gente não entende tudo isso, né? Mas pela mãe sempre presente, da forma que ela sempre pôde ser, e por todas as broncas. Acho até que nós temos nossas diferenças por sermos muito iguais.
daí vem nossas diferenças. Pensamos iguais e batemos muito de frente por causa disso. Mas ela sabe que eu a amo muito, 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 muito e só desejo o melhor para ela. Beijo, manhã. Eu sou Luísa Madalena, sou filha de Perpétua, sou a caçula, essa é minha filha. Maria Beatriz. E meu filho. Mundial Cássio Dantas. E esse é meu marido, Alessandro. Falar da minha mãe é uma coisa muito fácil, assim, para mim. Em especial quando se trata da vida profissional dela. Eu cresci tendo muito orgulho da pessoa que ela é, da profissional que ela é, da dedicação que ela tem com tudo. Desde muito pequena eu acompanhava minha mãe, ainda com o tempo da advocacia, no escritório, aos sábados. Depois, me lembro exatamente do dia que ela passou no concurso da magistratura. E eu fui, inicialmente, quando ela passou no concurso, ela foi para a Junta de Conciliações e Julgamento de Macau. Eu também ficava nas minhas férias lá, observando tudo. E eu cresci nesse mundo, tanto que eu me apaixonei pelo direito, decidi seguir essa área também, só nunca pensei em concurso, assim, eu gosto muito da advocacia. Mas o meu exemplo sempre foi ela, o meu exemplo de profissional da área do direito sempre foi ela. Enquanto as pessoas tinham como referência alguns doutrinadores, a minha referência sempre foi a minha mãe. Tanto que é muito fácil perguntar a qualquer um dos meus amigos, ainda no tempo assim de veraneio, o barulho que fica, aquela memória afetiva que fica, é da antiga máquina de escrever Olivetti, que ela carregava para tudo que era canto, fosse férias, não fosse, estava ela lá olhando um pouquinho a gente e trabalhando, sempre se dedicando, né, manhã? E o desafio que eu tenho para ela é perguntar o que seria melhor. Vocês não imaginam que ela adora carnaval. Então, manhã, qual foi a melhor fase? Nas Rebeldes, em Açu, ou nos carnavais, com minha madrinha Joanita e Ana Lélia? Te amo, vovó. Oi, vó, aqui é Nanda. É muito difícil falar de você, porque você representa muitas coisas, mas pra mim você é um exemplo gigante de amor e é uma inspiração muito grande, e eu espero que algum dia eu possa ser uma parte da mulher que você foi. Eu me inspiro muito em você, vovó. Eu te admiro demais. Te amo muito. Beijo. Oi, vó. Eu queria dizer que você é muito divertida. Eu te amo muito. Você sempre está nos momentos melhores da minha vida. Eu adoro quando eu vou pra sua casa, quando eu vou pra casa de praia, a gente brinca juntos. Beijo, te amo. E aí, Pepe? Fica difícil falar depois disso. Mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta. E eu vou tentar responder. Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro. No dia que você se chamar Saudade, quer ser lembrada como uma mulher que... Procuro sempre fazer o melhor. Na família, no estudo, no trabalho, procurei sempre fazer o melhor e fazer o bem. Achava que fazendo o melhor, dando o melhor de mim, eu faria o bem. Ajudaria a que as coisas pudessem ser melhores. Acabamos o Memória Viva melhor do que começamos. Obrigado por você ter vindo e ter compartilhado suas memórias, suas histórias com a gente. Memória Viva fica por aqui, terça-feira, 9 da noite, TVU, canal 5.1. Toda quinta, pingo da meio-dia, TV UERN, em Mossoró, na TCM, canal 23.1. 12h30, 88,9 FM, Universitária, aqui na Grande Natal. E 3 da tarde, reprise na TVU, canal 5.1. No YouTube nós estamos, olha, em tempo real a qualquer momento. youtube.com/TVURN. A gente volta semana que vem, sempre contando histórias edificantes, relembrando, repassando memórias vivas, nossos convidados que são sempre especiais e você sabe disso. Até semana que vem.